A minha geração, que nasceu assim na década de 80, e os mais jovens, parecem que não têm um grande apreço pela democracia. Não sabem que a gente tem vivido o maior período da democracia. Isso me preocupa bastante. Pois é, o que eles não têm, Breno, alguns, é um apreço pela democracia, isto é, um afeto por ela. Afinal de contas, ela parece um encargo e não um patrimônio. Isto é, democracia dá trabalho. E tê-la no nosso país, que tem 515 anos, mas não tem 30 ainda de democracia, hoje parece uma coisa meio óbvia. A liberdade de imprensa, a liberdade de deslocamento, a liberdade de ideias, parece tudo meio óbvio, mas não foi. Imagine que num país que tem mais de 5 séculos de história, nós não tivemos, repito, ainda 30 anos onde isso acontece. E para que acontecesse, muita gente teve que fazer um esforço imenso nos anos 1960, 1970 e 1980, para que essa democracia, que hoje é meio óbvia, que ela pudesse parecer no dia a dia. Por isso, essa falta de afeto pela democracia não é que ela não queira participar, é que acha que foi sempre assim e acha que sempre será assim. Infelizmente, as duas coisas não são verdade. Uma democracia tem que ser cuidada no dia a dia, porque ela pode deixar de ser e ela pode ter que ser reconstruída de novo. Então eu não tenho nenhum tipo de emoção negativa quanto a essa geração que não tem esse apreço, apenas que ela viveu já num tempo em que ela não conheceu, né, aquilo que era a repressão, aquilo que era a incapacidade de comunicação de ideias. Nessa hora, alguém que olha o passado vai entender por que essa democracia é de fato importante. Por isso, mais do que uma mágoa, a gente precisa ter uma postura compreensiva e dizer ao jovem hoje que a democracia não é um encargo, é um patrimônio histórico que a gente não pode abrir mão. Eu lembro quando meu pai contava das passeatas em São Paulo, de jogar, das coisas do pessoal jogando bolinha de gude na cavalaria, das coisas da invasão da PUC, que você estava, e coisas assim, né? Será que às vezes ainda a gente tem, né, gente parece que está militando contra a democracia que foi conquistada, né? Uma das coisas boas da democracia, Breno, é que numa democracia eu posso pedir a ditadura de volta. E na ditadura eu não posso pedir a democracia. Né? Se eu fizesse, por exemplo, uma passeata durante a ditadura, reivindicando a democracia, como foi feito muitas vezes, havia repressão. Interessante, os mesmos que antes, né, faziam a repressão na rua, a estrutura policial, com a qual a gente convivia de maneira mais afrontosa. Quando você lembra a bolinha de gude para que a cavalaria não passasse, à medida que um cavalo podia escorregar, ali podia ser rolha também, né? Tinha o mesmo efeito. A finalidade era fazer uma reivindicação. Essa convivência hoje com as forças policiais, essa convivência com as forças da democracia, seja no campo do mundo civil, seja no mundo militar, é uma conquista histórica, né? Quando nós olhamos a capacidade de olhar o passado como uma referência, ele é de fato referência, não é um horizonte. Nós não queremos aquele de volta. Alguns querem, podem querê-lo. Se acharem que podem conquistá-lo, façam. O que a democracia faz é permitir que a gente tenha liberdade de ação. Impede uma vida robótica, automática, servil, alienada. Por isso, é um direito constitucional. Na democracia, a Constituição vale. Ela não é só uma peça, né, de figuração.